Começa agora. Se liga na dica. Especialistas da Sil trazendo conhecimento até você. Robson, fala um pouquinho sobre divisão de circuitos, alguns detalhes da instalação. Legal. Toda a instalação ela deve ser projetada com a primeira premissa de trazer segurança para o usuário, além da sua funcionalidade. Tá? Então, por este motivo, convém as divisões dos circuitos com base na sua funcionalidade. Então, convém você ter o circuito para alimentar a distribuição da sua sala, do seu hall, da sua cozinha, porque se você tiver que intervir e realizar uma manutenção naquele ambiente, você consegue desligar o disjuntor e realizar não a sua fica a casa toda, né? Antigamente Exatamente. Tinha uma coisinha, a casa toda sem luz. Sem luz, né? Sem energia. A única coisa que se colocava separado era o chuveiro. Sim. Né? O chuveiro Por e consumir todo mais o resto. energia. Exatamente, todo o resto, né? Era Isso assim mesmo. antigamente. Além do mais, convém que a cada aquisição de equipamento que consuma um pouquinho mais de energia, como um air fryer, um micro-ondas mais moderno, Um forno elétrico, se você não tiver o plug de 10 amperes, que você contrate um especialista no assunto para que ele avalie a sua instalação elétrica para intervenção, ou seja, se é necessário a inclusão de um novo circuito. Lembrando sempre, não adianta só trocar a tomada de 10. Essa aqui os buraquinhos é maior. Que legal. É uma característica, né? Sim. Quem é o leigo, né? O profissional sempre está sabendo o que os nossos especialistas estão falando aqui. Mas um leigo, 10 amperes, já ouvi falar nisso, eu já vi isso. Então, você olha ali, os buraquinhos, né? A tomadinha, os dois olhinhos da tomada ali, ele é maior quando é 20 amperes. 20 amperes. E é um erro a pessoa achar que a de 20 amperes é melhor que a de 10. Porque como 20 soa para nós um número maior, a gente acha melhor. Não, mas cada um tem a sua aplicação. Uma curiosidade que eu acho que muito leigo que está ouvindo aqui tem. E o 220 consome mais ou consome menos? Tá aí, é um mito ou verdade? Tem que colocar a música, hein? Mito ou verdade? Vamos trocar. É o seguinte, é a mesma coisa. Então, 220 ou 110? Me fala. É igual. O que define... O pessoal fala que o seu comprador... O vendedor quer vender e diz, não, como 220? Porque você vai gastar menos? Você vai gastar menos só na instalação elétrica, mas não na conta de energia. Porque o que define o consumo elétrico é a potência elétrica do aparelho. Sim. Então, um chuveiro de 7.500 watts, independente de ser 110 ou 220, ele consome 7.500 watts. Só para vocês terem uma noção do que é isso. 7.500 watts é uma potência elétrica. E potência é igual tensão vezes corrente. Se a tensão é mais alta, corrente mais baixa. Certo. Tensão mais baixa, corrente mais alta. Exatamente. Então, quando você está em 220, a corrente elétrica vai ser menor. Então, o cabo vai ser mais fino. Se a tensão elétrica que você vai ligar o teu chuveiro é menor, a corrente elétrica vai ser maior. Então, o cabo para fazer a instalação vai ser mais grosso. Então, se você puder escolher entre um chuveiro 110 ou 220, prefira o 220, que a instalação vai ser mais barata. Então, vamos lá, eu vou instalar uma churrasqueira elétrica na minha casa. Então, Sim. Vou fazer ali um circuito novo. Eu compraria uma 110 ou uma 220. 110 eu teria que usar, para uma churrasqueira elétrica, eu teria que usar 4 ou 2,5. Depende. Quem define o condutor elétrico a ser utilizado é o fabricante do produto. Então, por exemplo, você vai... Mas isso está em manual de instrução, não? Sim. Tá. Se você pegar uma embalagem de chuveiro, lá vai estar escrito qual seção nominal mínima você deve instalar aquele chuveiro e qual é o valor do disjuntor. Na embalagem dessa churrasqueira, a mesma coisa. Vai falar qual é o condutor e qual vai ser o disjuntor. Um outro detalhe, se não estiver na embalagem, vai estar no manual de instalação. Entendi. No manual de instalação, por exemplo, de um ar-condicionado, primeira coisa que você vai ver na parte elétrica, instalar conforme norma NBR 5410, que é a norma de instalação elétrica de baixa tensão. Então, como eu estava falando, se eu quiser usar a churrasqueira, eu comprar 220, eu vou poder usar, de repente, vamos lá, né? Eu tenho que olhar o fabricante que ele escreveu lá, mas seria um fio 2,5 e o de 110 seria um 4. É isso, por exemplo. Falando a grosso modo. Eu ganho na instalação. Exatamente. Se o produto é 220,
o cabo da ligação vai ser mais fino. Mais fino. Entendi. Se for em 110, o cabo vai ser mais grosso. Então, todas as pessoas que falaram para eu comprar 220 que eu estava economizando... Você estava economizando na instalação. Na infraestrutura. Mas se já a infraestrutura já estava ali, então eu só fui um papo de vendedor. Tá vendo? Aqui você tem todo esclarecimento. Por quê? No podcast da Sil você sempre vai ter a melhor avaliação dos nossos profissionais, dos nossos especialistas, trazendo muita coisa para o seu dia a dia. Você que é um profissional da área, tá tendo mais curiosidade aí. E você que é leigo, cara, tá tirando um monte de fantasma da cabeça aí, um monte de mito que está sendo como verdade e verdade que está sendo colocado como mito. A gente está aqui para isso, né, Robson? É isso aí. Não é não, Nelson? Vamos lá. então detalhar um pouquinho sobre circuitos de iluminação, circuitos de tomada de uso geral. O que é um circuito? São os condutores que saem do quadro de distribuição que vão ligar numa tomada, na outra. Isso é um circuito. E esse circuito tem quantos condutores? Geralmente 3. Se for residencial, nesse circuito você tem um condutor que vai ser o terra, isso é o básico, que vai ligar nas tomadas, e mais 2 circuitos, e mais 2 condutores. Se for 110 ou 127 volts, você vai precisar de um condutor fase. E esse condutor fase vai sair de um disjuntor. Aí vai sair de um disjuntor. Aí vai precisar de mais um circuito, mais um condutor, que é o condutor neutro. O terra, ele é o verde. E da onde ele vai sair do quadro de distribuição? Ele vai sair do barramento terra. Esse barramento, os condutores são de que cor? Verde ou verde com risco amarelo, que a gente chama popularmente de brasileirinho. Então, vai sair um condutor do barramento terra, condutor verde. E o outro condutor que a gente precisa é o condutor neutro. Esse condutor neutro, ele é da cor azul clara. Então, você vai ver que tem um barramento com vários condutores azul claro. E o neutro vai sair de lá. Então, para o circuito de tomada de uso geral, em 127 volts, uma fase que sai do disjuntor, um condutor neutro e um condutor terra. Esses 3 condutores vão ligar na primeira tomada, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Quantas tomadas? Depende do projeto elétrico. Só que você não vai ligar 20, 30 tomadas nesse circuito. Ele vai ter até um certo número de tomadas e depois vai ter um outro circuito de tomada de uso geral. Então, por exemplo, um vai ser a tomada de uso geral da sala e o outro circuito vai ser as tomadas de uso geral dos quartos. Aí você vai ter um circuito de tomada de uso geral da cozinha, área de serviço, daí por diante. E isso também acontece com os circuitos de iluminação. Então, uma parte da casa vai estar num disjuntor, a outra parte da iluminação da casa vai estar em outro disjuntor. E tem a questão do equilíbrio. Você, num circuito 127 volts, você vai usar uma fase por circuito. Então, uma parte da iluminação da casa você vai fazer com uma fase e a outra parte com outra fase. É normal você receber 3 condutores na tua entrada, no teu padrão. Dependendo da região do Brasil, de repente pode ser 2 condutores. Mas vamos pensar no 3 condutores, ou seja, 2 fases e um neutro. Se na tua entrada for 2 fases e um neutro, uma parte da iluminação da casa você vai fazer com uma fase e o neutro, a outra parte da iluminação da casa você vai fazer com a outra fase e o neutro. Fazendo dessa forma, existe um equilíbrio e, caso falte energia por uma fase, você ainda tem energia na metade da tua casa. Para a tomada de uso geral, a mesma coisa. Você vai ter uma parte das tuas tomadas em uma fase e a outra metade das tuas tomadas em outra fase. E se o circuito for 220? Manda aí, Robson. Conforme estipulado pela NBR 5410, visando trazer segurança para você, consumidor. Circuitos 220 volts com 2 fases, deve-se utilizar um dispositivo de proteção bipolar, aquele disjuntor que vai interromper as 2 fases ao mesmo tempo. Isso mesmo. Não se pode improvisar adquirindo 2 disjuntores unipolares. Isso é errado.
Outra coisa importante para o mesmo circuito, os condutores devem possuir a mesma seção nominal, condutor de fase e neutro, tá, pessoal? Exatamente. Não tem sentido você usar um 2,5 no condutor fase e 1,5 no condutor neutro, não. A corrente que passa pela fase é a mesma corrente que passa pelo neutro. Então eles têm que ter a mesma seção nominal, não tem sentido usar seção nominal diferente. E aquele ponto importante, você não pode compartilhar o neutro. O neutro, por mais que aparentemente saia do mesmo lugar, do mesmo barramento neutro, aquele neutro que acompanhou um circuito, ele não pode ser derivado no caminho. Se você precisar de outro neutro, tem que sair com outro neutro do quadro de distribuição para alimentar um outro circuito. Neutro não se compartilha. Você ouviu? Se liga na dica. Até o próximo episódio.